Olá a todos, caríssimos amigos. Hoje estou aqui para realizar a minha apresentação oral, cujo tema é o desconcerto do mundo. E na minha perspectiva, o desconcerto do mundo trata-se na realidade de um desconcerto ou de uma crise de sentido. Nós, homens do século XXI, perdemos o propósito para as nossas vidas. Nós deixamos de ter um sentido capaz de orientar as nossas vivências, as nossas ações. E, consequentemente, como não temos uma meta, como não temos um horizonte que norteie os nossos passos, nós caminhamos no meio de trevas, no meio de caos, no meio de escuridão. Afinal, fazemos tudo porque tem de ser, sem um sentido superior. E, como tal, sempre que vêm as dores e os sofrimentos, nós não os conseguimos enfrentar de forma heroica, acabando por cair no desespero. Há cerca de um século atrás, o psicólogo alemão Viktor Frankl apercebeu-se desta situação, que os seres humanos se haviam tornado incapazes de encontrar um sentido, de encontrar um propósito. Frankl nasceu em Viena, na Áustria, e ele era judeu, assim como os seus pais. Ele nasceu por volta do ano de 1920 e, como tal, ele passou por aquela época da Segunda Guerra Mundial. E nós sabemos que, nesta época, a Alemanha, assim como a Áustria, era governada pelo partido nazi, que perseguia a cultura, a etnia e a religião judaica. Viktor Frankl tinha acabado de concluir os seus 18 anos de idade. Ele tinha abandonado a escola, queria seguir uma carreira universitária, queria tornar-se um académico. Era considerado por todos os professores como um jovem muitíssimo inteligente e promissor. E neste tempo ele estava indeciso entre ir estudar para os Estados Unidos ou permanecer na Áustria. Certo dia, ele estava a caminhar pelas ruas de Viena e encontrou uma antiga sinagoga. Ele aleatoriamente pegou numa das pedras desta sinagoga semi-destruída e encontrou lá a inscrição do 4º mandamento: honrar pai e mãe. Viktor Frankl viu isto como se fosse uma mensagem divina e decidiu permanecer em Viena, de modo a permanecer perto dos pais e a ajudar os pais. Duas semanas depois, ele recebia a notícia de que tanto ele como os pais tinham sido enviados para o campo de concentração de Auschwitz. Perante esta situação, Viktor Frankl podia ter entrado em desespero, podia ter-se revoltado contra Deus e contra o mundo. Só por causa de uma pedra, que ele tinha interpretado como uma mensagem divina, ele tinha decidido permanecer na Áustria. E esta decisão, de não ir para os Estados Unidos, tinha-lhe causado a execução num campo de concentração. Ou seja, ele podia ter ido para os Estados Unidos, podia ter-se tornado um grande psiquiatra, um grande estudioso, em vez disso, tinha-se tornado o condenado a uma câmara de gás. No entanto, esta postura de desespero, esta postura de agonia, não foi a postura de Frankl. Ele aproveitou este seu tempo no campo de concentração para dar início ao ramo de estudos que viria a definir o seu caminho enquanto psicólogo: a logoterapia. Logoterapia vem do grego logos, que significa sentido. Na logoterapia, o psicólogo ou psiquiatra ajuda o paciente a ultrapassar as suas dores e os seus problemas através da procura por um sentido existencial. Nos campos de concentração, Viktor Frankl apercebeu-se que havia dois tipos muito distintos de pessoas que reagiam de modo completamente diferente à mesma situação. No meio do terror dos campos de concentração, existiam aquelas pessoas que entravam em desespero e muitas vezes chegavam a tirar a sua própria vida, enquanto outras reagiam a toda aquela situação de uma forma estoica, de uma forma heroica, com força, com perseverança, e até acabavam por sair fortalecidas e mais sábias de toda esta situação. Isto foi algo que incomodou Frankl e ele perguntou-se durante muitos anos como é que podia haver duas reações tão distintas à exata mesma situação. E o que é que Frankl concluiu? Bem, nas nossas vidas nós enfrentamos circunstâncias terríveis. A dor, o sofrimento é algo inerente à vida humana. E muitas vezes nós não conseguimos controlar estas circunstâncias. Por exemplo, ele havia sido condenado a um campo de concentração e não podia fazer nada, ele não podia fugir, ele não podia dizer não quero ir, não, ele tinha necessariamente de ir. Porém, ainda lhe restava uma liberdade, a liberdade de escolher como reagir a esta circunstância inevitável da vida. E esta frase de Frankl ilustra muito bem isto. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Portanto, muitas vezes as circunstâncias são necessárias, são inevitáveis. Todavia, resta-nos sempre a liberdade de escolher como reagir. Podemos reagir com desespero, com agonia, ou reagir preservando a alegria no nosso coração, mesmo no meio das hostilidades, mesmo no meio das adversidades. No entanto, esta segunda opção, que é sem dúvida a mais agradável, acaba por ser também a mais difícil de ser realizada. E segundo Frankl, para que nós preservemos a alegria no coração, mesmo no meio das dores, nós precisamos de um sentido.
Precisamos de um propósito. Mas como é que o ser humano, neste mar de lágrimas, consegue encontrar um sentido para a sua existência? Bem, eu não vos vou conseguir indicar concretamente qual é o sentido para a vossa vida, até porque isto é uma questão muito individual e requer um acompanhamento mais profundo. No entanto, segundo a logoterapia e segundo a psicologia de Frankl, se queremos encontrar um propósito, é urgente que nos libertemos da ideologia. Eu não estou a dizer que nos devemos livrar da ideologia X ou Y. O que eu quero dizer é que nós nos devemos livrar da ideologia como um todo. Porquê? O que é ideologia? Segundo Eric Voegelin, a ideologia nada mais é que uma concepção artificial de realidade. Portanto, o ideólogo não nos diz como é que o mundo é, mas como é que o mundo deveria ser, numa utopia. E, consequentemente, o ideólogo não ama o mundo tal como ele é, mas tal como ele poderia ser. Aqui está uma frase de Voegelin que ilustra bem este seu pensamento. A ideologia nada mais é que uma concepção artificial de realidade. A ideologia, ou o ideólogo, não ama a realidade pelo que ela é, mas pelo que ela poderia ser. O ideólogo abomina a natureza real das coisas, apegando-se idolatricamente a um ideal oriundo da sua própria cabeça. Então, em qualquer ideologia, seja ela qual for, o que nós encontramos é um grupo de pessoas que nos diz como é que o mundo deveria ser, como é que a sociedade deveria ser organizada, como é que tudo devia ser constituído para o mundo, para o universo, para a nossa realidade ser um sítio perfeito. Deste modo, a partir do momento em que nós aderimos a uma ideologia, é inevitável que o sentido para a nossa vida se torne colocar esta ideologia em prática. E colocar uma ideologia em prática requer toda uma mudança no mundo e no panorama global. Ora, a consequência necessária disto é a frustração. Porque nós, indivíduos, pequenos seres humanos, somos incapazes de alterar o mundo. No máximo, conseguimos resolver as deficiências do nosso caráter, mas jamais as deficiências que existem num panorama global. Como tal, se queremos encontrar a felicidade e um verdadeiro sentido para a nossa existência, temos de nos libertar da ideologia. Deixar de amar o mundo por aquilo que ele poderia ser, começar a amar o mundo por aquilo que ele efetivamente é. E chegamos à frase de São José Maria Escrivá, que é este senhor que aqui está. Amar o mundo apaixonadamente. Quando um homem ama uma mulher, o homem não ama a mulher porque ela poderia ser loira, poderia ter olhos azuis, poderia ser boa cozinheira, poderia ser inteligente, bonita e rica. Não. O homem ama a mulher por aquilo que ela é realmente. Quando uma mulher ama um homem, não ama o homem por aquilo que ele poderia ser. Ama o homem por aquilo que ele é. Mesmo com todos os seus defeitos, mesmo com todas as suas qualidades, mesmo com todas as suas depravações e mesmo com todas as suas virtudes. Ama o homem como um todo. E o mesmo raciocínio deve aplicar-se ao mundo em que vivemos. Nós não podemos amar o mundo por aquilo que ele poderia ser numa eventualidade que vem da nossa abstração e da nossa cabecinha. Nós devemos amar o mundo por aquilo que ele realmente é, mesmo com todos os seus problemas e desconcertos. E com isto eu não estou a dizer que devemos amar o mundo apesar dos seus defeitos, porque assim nós não estaremos a amar o mundo, mas apenas as coisas boas que nele existem. Não, nós devemos amar o mundo como um todo, mesmo com todas as coisas más. E se nós amarmos a realidade em que vivemos, mesmo com todos os seus problemas, se nós amarmos o mundo radical e apaixonadamente, com verdadeira paixão, com verdadeiros sentimentos de alegria, então conseguiremos encontrar, dentro deste mundo terrível, um sentido para a nossa existência. Encontrando um propósito, podemos arranjar os desconcertos que em nós existem, e se cada um arranjar os desconcertos do seu caráter, então o mundo deixará de ser um sítio tão desconcertado. Esta foi a minha apresentação, espero que tenham gostado.